é que se nós estudamos a Bíblia para nós pregarmos a palavra de Deus, então nós devemos também estudar a regência para que a gente possa reger a igreja, que é do próprio Deus. Então nós devemos também procurar dar o nosso melhor para Deus em todas as áreas. Não importa somente se você é pregador, ou se você é cantor, ou se você é regente. Você tem que dar o seu melhor para Deus. E é isso que eu estou aqui para fazer, para te ajudar a sair do desconhecido, que é a regência coral, e te trazer um conhecimento para que você possa absorver e aplicar no seu coral da sua igreja, tá bom? Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é o professor Daniel. Então, vamos lá para a aula, né? Hoje a gente vai falar sobre como começar a reger na igreja. Ou seja, a gente vai falar sobre regência coral do absoluto zero. Né? Por mais que você não tenha um coral com divisão de vozes na sua igreja, mas se você rege um conjunto de círculo de oração, se você rege crianças, adolescentes ou jovens na sua igreja, então essa live aqui é para você, tá bom? Qual seria o objetivo dessa live? Como eu já falei, ensinar a regência coral do zero, né? Por quê? Ao decorrer da minha trajetória como músico, como regente, e até mesmo como eu sou cristão desde a minha infância, então eu venho observando muitos irmãos regendo, né, de uma maneira que é difícil de compreender. Né? Às vezes a gente olha um irmão regendo, mas aí tem gente que se pergunta, mas como é que eu posso aprender a reger igual o irmão? Às vezes o irmão nem está regendo com uma técnica, né, de regência, mas às vezes a pessoa fica querendo entender, compreender como é que se rege. Né? E na maioria das vezes, o que os irmãos usam nas igrejas é um gesto que a gente denominou, na verdade, de oito deitado. O que seria o oito deitado? Né? Seria, né, aquele gesto de um oito mesmo, né? Só que na horizontal, deitado. Então tem muitos irmãos que fazem isso. Tem outros que só ficam mexendo a mão de cima para baixo, outros fazem algumas outras coisas que a gente não entende. Só que isso não é a regência como nós dizemos. Por quê? Porque isso acaba dificultando com que o seu coral aprenda realmente o hino, com que o seu coral realmente faça uma boa apresentação pela falta de comunicação do regente. Porque o regente, ele se comunica pelo gesto dele. Então o regente, ele passa o seu ensaio e a partir do momento em que ele está na apresentação, ele vai somente controlar os seus coralistas através dos seus gestos das mãos. Então, quando a gente faz um gesto de oito deitado, a gente não está querendo dizer nada. Quando a gente faz um gesto só, mexendo com as mãos, a gente não está passando nada para o coral e nenhuma segurança em nada. Né? Então, o objetivo dessa aula é que a gente aprenda realmente o que é reger, como é reger na igreja, como é que eu posso ter uma boa comunicação com o meu coral dentro da igreja e fazer uma boa apresentação, porque nós sabemos que as apresentações, quando fala apresentação, é quando você apresenta o hino, né, no dia de culto. As apresentações, elas não são para o homem, elas são para Deus. Então, algo que eu tenho dentro de mim e que eu gosto de falar é que se nós estudamos a Bíblia para nós pregarmos a palavra de Deus, então nós devemos também estudar a regência para que a gente possa reger a igreja, que é do próprio Deus, né? Que é do mesmo Deus que nós pregamos. Então nós devemos também procurar dar o nosso melhor para Deus em todas as áreas. Não importa somente se você é pregador, ou se você é cantor, ou se você é regente. Você tem que dar o seu melhor para Deus. E é isso que eu estou aqui para fazer, para te ajudar a sair, né? Sair desse desconhecimento, do desconhecido, né? Que é a regência coral, e te trazer um conhecimento para que você possa absorver e aplicar no seu coral da sua igreja, tá bom? Mas a primeira coisa que você precisa aprender, já para nós iniciarmos a nossa aula aqui, você precisa saber o que é regência. Primeiramente, o que é regência? Eu quero ser um regente, mas eu não sei o que é regência. Bom, eu estou com um e-book aqui que eu fiz e eu vou ler alguns trechos aqui para exemplificar para vocês, tá bom? Olha, para aprender regência, nada melhor do que saber o que é regência, não é mesmo?
Regência é o ato ou efeito de reger, dirigir, conduzir, administrar, direcionar alguém ou alguma coisa. E na música? Na música é a arte ou técnica de conduzir, dirigir dentro de uma certa unidade musical um grupo vocal ou instrumental por meio de gestos. Né? Então você vai dirigir, vai conduzir um grupo vocal por meio dos seus gestos. Né? Então isso é algo que a gente consegue fazer para melhorar a performance do nosso conjunto. Né? Então a regência, né, para quem ainda não sabe, a regência ela é uma arte, ela é uma técnica que precisa ser desenvolvida por meio de estudos. Hoje nós temos faculdade de regência, nós temos cursos técnicos em regência, temos especializações na área da regência musical. Então, às vezes é triste nós sabermos que tem irmãos que falam, eu sei reger, quando que na verdade a gente vai olhar e ele está fazendo aquele 8 deitado que a gente falou, né? Então, ele acaba trazendo uma má informação para os nossos irmãos da igreja. Então, algo que eu quero compartilhar com vocês aqui, que é uma opinião minha, que eu penso que a igreja ela é uma instituição excelente na formação de músicos, instrumentistas e cantores. Isso a gente não pode negar, né? Porque da igreja saem excelentes músicos, saem excelentes cantores, mas a igreja ela tem sido uma péssima instituição formadora de regentes. Por quê? Porque os irmãos não têm aprendido de fato como é reger, né? Às vezes o irmão está lá, no lugar dele, lá no banco da igreja, e chega, alguém chama o irmão para reger, o irmão não sabe, e vai reger de qualquer jeito. Nós sabemos que, né, se você está aqui é porque você quer aprender, né? E o irmão está lá, ele vai reger, aceita, porque é para a obra de Deus, só que ele ainda não sabe, né? Então, às vezes, isso acaba dificultando a comunicação dele com o coral. E todos nós, né, creio que assim como eu, você também quer dar o seu melhor para Deus. Então, a regência, né, nós já aprendemos que ela é uma arte, ela é uma técnica que precisa ser desenvolvida por nós, tá bom? Então, olha, sabemos também que o papel do regente vai muito além do seu gestual. Então, ser regente não é somente você estar ali na frente e balançando seus braços, não. Olha, vai muito além do seu gestual em frente ao grupo. Um bom regente também é um bom educador musical e um bom líder. Então, para você ser um bom regente, você precisa também ser um bom educador musical, ensinar os hinos corretamente, você precisa aprender a aprender um hino corretamente, né? Você precisa saber ensinar e você precisa saber liderar o seu conjunto, né? Então, para finalizar essa parte do que é regência, você tem que saber que aprender regência é como aprender um instrumento musical, né? Não é só em uma aula, não é só em uma live que você vai aprender a reger. Mas, né, se você, no decorrer dos dias, aprender a absorver o que tem aqui e começar a praticar no seu dia a dia, você já vai, daqui com alguns meses, começar a reger na sua igreja. Por quê? Se você pegar um instrumento musical, um teclado, um violão, uma guitarra, para você aprender hoje, amanhã você já não vai estar tocando, acompanhando os hinos lá na sua igreja. Por quê? Porque você precisa de um tempo para desenvolver a técnica. Então a regência é do mesmo jeito. Mas, né, você precisa estar disposto a dedicar-se com os seus estudos nesta belíssima arte que é a regência coral, né? Agora, depois que a gente já aprende o que é a regência, a gente precisa aprender qual a importância de um regente na igreja. Então, quando a pessoa desconhece a função de um regente, o que é regência, quando a pessoa desconhece o gestual da regência, a pessoa até se pergunta qual é a função de um regente na igreja. Por quê? Porque ele está ali só balançando os braços, né, na frente do grupo, e se ele saísse de lá, não faria a menor diferença. Então é assim que muitas pessoas pensam, porque elas não conhecem verdadeiramente o que é a regência. Agora, olha, todo coro, todo coral tem sempre uma finalidade. Alguns têm a finalidade de lazer, outros de educação musical. E no caso da igreja, a gente tem uma finalidade também, que é principalmente transmitir a mensagem,
Qual a mensagem? O Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, né? Então a gente vai transmitir para quem essa mensagem? É para o público que está nos ouvindo, é para os irmãos que estão ali cultuando também a Deus junto conosco, né? E o responsável por conduzir essa boa transmissão dessa mensagem que está sendo cantada pelo conjunto, quem é? É o regente. É o regente que vai conduzir esse grupo para fazer uma boa ou uma excelente transmissão para quem está ouvindo, tá? Então, primeiramente, qual é o papel do regente? Ele vai buscar a Deus, né? Buscar em Deus qual é o hino que ele vai escolher para passar para o seu coral, e depois que ele busca em Deus esse hino, ele vai transmitir para o seu coral, para o seu conjunto, aprender esse hino, e esse conjunto, por sua vez, vai transmitir este hino para os irmãos que vão ouvir o coral cantar, tá bom? Então, o regente ele é muito importante dentro da igreja, porque ele é o responsável por isso. Ele é o responsável também para com que as pessoas entendam a letra que está sendo cantada, para que as pessoas tenham ali uma certa sensibilidade quando ouvem aquele hino, porque o coral está passando está transmitindo uma boa mensagem, né? Então o coral está cantando harmoniosamente. Se o coral ele canta bem, se o coral faz uma boa apresentação, então a igreja vai adorar a Deus, a igreja, né, vai glorificar o Senhor. Mas agora, não sei se vocês já viram, mas tem conjunto que quando vai cantar é um para ali, outro para cá, né? Desafina, sai do tom. Aí os irmãos já estão pedindo para o coral parar já, porque não quer mais ouvir, né? Então isso não é correto dentro da igreja, porque a gente está lá para adorar a Deus. Então o coral ele tem que estar preparado para fazer boas, excelentes apresentações de louvor para Deus, porque assim quem está ouvindo vai também adorar juntamente com o coral. Então não tem isso no culto de nós cantarmos somente diretamente para Deus, né? A gente vai cantar, mas também existem pessoas que estão nos ouvindo porque elas querem também adorar a Deus, né? Então se o coral for para cantar somente diretamente para Deus e ninguém precisar entender o que ele está cantando, então o coral no ensaio mesmo já está fazendo isso, né? Não precisa apresentar lá no culto. Só que como o coral está no culto, é para ele apresentar uma excelente canção, um excelente louvor para Deus, tá? Então o regente é o responsável por isso. É o regente que vai passar o ensaio, é o regente que vai escolher o hino, é o regente que vai estar lá controlando, transmitindo aquela mensagem para o coral por meio dos gestos, e esses gestos vão ajudar o coral a transmitir uma excelente mensagem para quem está os ouvindo. Agora, qual a importância de saber reger? Olha, para que o coral apresente seu hino com clareza, como a gente falou, né, por meio dos ensaios, tendo como responsável o regente, é preciso que o regente também saiba transmitir essa clareza para o coral. E essa clareza é transmitida por meio dos gestos das mãos, do corpo também e das expressões faciais do regente. Por meio da regência, o regente consegue manter uma unidade musical dentro do seu coral. Todos cantam dentro da marcação dos tempos, dada pelo gestual do regente. Então, por isso que é importante saber reger, né? Então, se eu vou para frente do coral e eu não sei reger, se o coral de repente se perde ali, eu não consigo chamar o coral de volta para o acerto. Eu não consigo fazer com que o coral volte a cantar certo, porque eu não sei qual gesto utilizar, eu não sei o que fazer com as mãos. Então o regente, quando ele sabe reger, quando ele tem uma boa técnica, quando ele sabe conduzir o coral por meio dos seus gestos, ele vai fazer com que o coral tenha mais acertos do que erros. Então, olha, e é por meio da regência que todos os integrantes do coral conseguem ter a certeza dos momentos de sons e silêncios dentro da música. Ou seja, todos têm clareza sobre as entradas, as pausas e as repetições da música, além de saber em quais momentos cantar forte, cantar fraco, que a gente chama de dinâmica, né? Então, dentre outras indicações rítmicas e expressivas que podem ser feitas pelo gestual do regente. Então, só por meio do gestual do regente ele consegue fazer muita coisa. Ele consegue fazer com que o coral faça uma excelente apresentação. Ele sabe quando o coral está cantando muito fraco, no volume muito baixo, então ele sabe os gestos corretos para fazer com que o coral cante mais forte, cante num volume mais alto.
Ele sabe quando o coral está cantando na frente do playback, ou quando o coral está passando na frente da banda, ou está atrasando, está indo atrás da banda, o regente também sabe. E ele sabe fazer os gestos corretos para que o seu coral esteja cantando no tempo certo. Ele sabe também fazer o gesto correto para chamar a atenção do coral para afinar. Quando o coral está desafinando, o regente faz por meio dos gestos as indicações para que o coral volte a afinar. Então, por isso que é importante todos nós sabermos reger, para que possamos apresentar um perfeito louvor a Deus e assim muitas pessoas serem tocadas por meio do seu louvor. Aqueles irmãos que estão precisando de uma palavra, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador, podem ser tocados por meio de uma excelente canção que o coral ensaiou. Né? Então, olha aí a vitória. A vitória sobre o inimigo, quando nós apresentamos um excelente louvor, porque é por meio do louvor também que nós glorificamos a Deus e que Deus salva vidas, é por meio do louvor que Deus cura, é por meio do louvor que Deus também liberta, que Deus salva, né? Então Deus faz muitas coisas, muitas maravilhas por meio do louvor, mas o louvor precisa ser bem apresentado. Nós falamos sobre o que é regência, a importância de um regente na igreja, e falamos também sobre a importância de reger. Agora, nós vamos falar sobre a pulsação na música, algo que é muito importante para o regente e que todo regente precisa sentir. Agora a gente já vai falar um pouco da técnica mesmo da regência. O que o regente precisa fazer para começar a reger, para começar a ter um gestual bom. Né? Então, olha, vou ler aqui um pouco para vocês. Na música, a pulsação é a marcação, o batimento constante e regular que nem sempre conseguimos ouvir de modo claro, mas por meio do treinamento do ouvido, do desenvolvimento da nossa percepção musical, conseguimos sentir as suas batidas na música. Então, bora para um exemplo. Quando a gente canta Parabéns para você. Parabéns para você, nessa data querida. Se eu pedir para você bater as palmas, você vai bater assim. Parabéns para você, nessa data querida. Ou seja, você está marcando a pulsação da música. Mas e se eu não bater as palmas, Daniel? Se eu só cantar e não bater as palmas, a pulsação vai deixar de existir? Não. A pulsação ela vai estar lá. Então eu uso o exemplo que a pulsação é como se fosse a pulsação do nosso coração. Todos nós temos o coração, né? A gente sabe que tem um coração. Mas como é que a gente sente esse coração? A gente sente ele por meio das batidas, mas nós não estamos vendo o nosso coração. Mas a gente consegue sentir que ele está batendo, que ele está pulsando dentro de nós. Então é assim a música, é assim a pulsação dentro da música. A gente pode não estar ouvindo claramente, diretamente, a pulsação dentro da música, mas ela está lá, né? Mas a pulsação está lá presente naquela música, naquele hino. Um outro exemplo de um outro hino. Um hino que está bastante conhecido agora. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Daniel, posso bater as palmas nesse hino? Pode, né? Bater as palmas é um excelente exercício para você conseguir perceber a pulsação dentro da música, né? Então, eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Ou seja, eu estou marcando a pulsação da música. É uma batida regular e constante dentro da música. Um outro hino aqui. Deixa eu pensar em um outro hino aqui. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Olha. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Ou seja, eu estou cantando e estou marcando a pulsação do hino. Mesmo se eu somente cantar ele, a pulsação vai estar presente lá. A única coisa que eu fiz ao bater as palmas foi só mostrar para você aonde está a pulsação da música. Um outro hino aqui. Em espírito, em verdade, te adoramos. Então olha a batida. Em espírito, em verdade, te adoramos, te
adoramos. A regência, ela também tem a ver com um pouco da dança. Provavelmente, lá no começo, quando ainda não se tinha os gestos claros da regência, a regência provavelmente ela tenha surgido por meio da dança, porque as pessoas dançam conforme o ritmo da música. Então, se a pessoa cantar em espírito, balançando o corpo, em verdade, a pessoa vai estar mexendo o corpo conforme o ritmo da música. Então, para nós sentirmos, nós como regentes, sentirmos a música, a pulsação dela em nós precisamos também movimentar o nosso corpo. O regente, lembra que ele não é somente um batedor de tempo, ele não é somente aquele que vai ficar fazendo gestos lá na frente, mas é aquele que vai transmitir essa mensagem não somente por meio dos gestos, mas também por meio das suas expressões faciais, por meio do seu corpo inteiro que vai se movimentar conforme a música. Então, você precisa ter isso claro na sua mente, que a pulsação é muito importante para o regente. Por quê? Porque ele sentindo a pulsação já é o primeiro passo para ele começar a fazer os seus gestos corretamente. E aí, Daniel, qual é o segundo passo que eu preciso dar para eu poder começar a fazer os meus gestos, né? O segundo passo é você saber sentir o pulso forte. A gente começou a sentir a pulsação da música, agora a gente vai precisar sentir o pulso forte da música. A gente cantou em espírito, em verdade. Então eu preciso sentir um pulso forte. Sempre vai ter um pulso onde a música ela vai se acentuar. Então, em espírito, em verdade. Percebe que tem uma leve acentuação. Em espírito, em verdade. Então, eu estou dando uma leve acentuação. Isso quer dizer que este é o tempo forte. E agora, como é que eu posso saber se esse compasso, se essa música pode ser regida num compasso binário, no ternário ou no quaternário? Binário é 2 tempos, ternário é 3 tempos e quaternário são 4 tempos. E agora, como é que eu posso saber, Daniel, isso aí? É só você conferir. A partir do primeiro pulso, que é o pulso forte, você começa a contar até o próximo pulso forte. Então eu canto. Em espírito, em verdade. Então é só conferir. Em espírito. Então eu conto. 1, 2, 3, 4. Em espírito, em verdade. Então ele está indo de 4 em 4 pulsos até chegar o outro pulso forte. Então logo eu sei que esse hino pode ser regido em um compasso quaternário, né? Em espírito, em verdade. Tá bom? Então logo eu posso saber que esse hino pode ser regido em um compasso quaternário. Então assim acontece também com os outros hinos. Se você começar a conferir e conseguir sentir esse pulso forte, você já vai estar praticamente feito ali na regência. Por quê? O principal é você sentir a pulsação e sentir o pulso forte. Depois disso, Daniel, o que eu preciso aprender? Aí você começa a aprender o gesto. Porque é fácil, você pode abrir o seu YouTube, você pode pesquisar no Google como é que rege um compasso quaternário. E você pode até aprender. 1, 2, 3, 4. Pronto. Já aprendi. Mas e como é agora que eu aplico dentro do hino? É só sentindo a pulsação e o pulso forte. É só dessa maneira que você vai conseguir aplicar esses gestos dentro da música que você está ensaiando. Tá bom? Então, se você quer ser um bom regente, você precisa estudar. O que é pulsação musical? Como sentir a pulsação dentro de uma música? Então você precisa pesquisar, você precisa se aprofundar nisso, né? Porque isso é muito importante
para todos nós que somos regentes. A pulsação dentro da música. Tá, Daniel, agora eu já aprendi o que é regência, já aprendi qual a importância de um regente na igreja, já aprendi qual a importância de saber reger, já aprendi o que é pulsação, já aprendi o que é pulso forte. E agora? Agora a gente passa já para o gestual da música, gestual da regência. Mas a gente precisa treinar, né? Se a gente está saindo do zero, a gente precisa fortalecer os nossos braços, precisa acostumar eles a sentir a regência, a fazer os movimentos da regência. Tá bom? Então, eu quero passar aqui um exercício leve para vocês, pequenos exercícios, para que a gente possa praticar, para que você possa praticar de hoje já para amanhã, que vai ter a nossa aula já, onde nós vamos falar sobre posição inicial do regente, onde a gente vai falar sobre gesto preparatório, e vamos falar também sobre compasso binário, ternário e quaternário, tá bom? Onde a gente vai aplicar alguns exercícios, mas para isso você precisa já começar nessa aula de hoje a acostumar as suas mãos e os seus braços a fazerem os movimentos da regência, fazerem os gestos da regência. Hoje eu não vou te ensinar como reger um compasso binário, ternário, quaternário, não. Hoje é só para eu te ajudar a fortalecer a sua musculatura, só para te ajudar a já acostumar o seu corpo com os gestos da regência. Então, o primeiro exercício, muito simples, é exercício de 1 e 2. Ó, pega sua mão aqui em cima. Você só vai fazer um 2. Para baixo, 1. Para cima, 2. Então, vai ser 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ah, mas esse exercício é muito fácil. Realmente, ele é fácil. Para que você possa já começar a acostumar a sua mão a reger. Tá, eu já fiz isso. E agora? Qual é o próximo passo que eu posso fazer? Agora você vai fazer como se fosse mais ou menos um triângulo na sua mão direita. E vai fazer ainda esse 1, 2 na sua mão esquerda. Então vai ser assim, ó. 1, 2, 3, 4. Ok? Então você vai fazer como se fosse aqui, ó. Como se fosse um triângulo. E aqui é 1, 2. Tá bom? Então você vai fazer, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Então você vai treinando já isso. Depois você inverte a mão. Né? Depois você pode inverter a mão. Fazendo esses exercícios. Depois, Daniel, o que eu posso fazer? Você pode fazer um quadrado. Então você vem de novo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois você pode voltar. Então você está aqui. Então você vai para cima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois você pode ir invertendo e fazendo do seu jeito, para que você possa acostumar os seus braços com os gestos da regência. Também lembrando que a gente usa também, tem momentos que a gente precisa usar o nosso braço todo para reger. Então a gente precisa fazer alguns movimentos, tá bom? Eu vou me afastar mais um pouco aqui da câmera para mostrar para você como é que faz. Você vai pegar, estender o seu braço, né? Mais ou menos assim. Vou colocar um pouco mais alto, mas você pode fazer um pouco mais baixo, tá? Só para você ver aqui na câmera. Então você vai estender todo o seu braço. Você vai fazer um movimento circulatório. Aqui, ó. Pode fazer com os dois braços, tá bom? Ó. Com os dois braços. Totalmente esticado aqui. Agora você vai parar aqui e vai movimentar somente daqui para cá. Então você vai estar aqui, você vai girar somente aqui. Ok? Ó. A outra parte você não vai girar, tá bom? Então, com o braço todo, você vai girar. Seu primeiro exercício. Depois você vai parar. Ok, daqui já não mexe mais. Então você vai girar somente aqui. Ok? Então você vai girando. Vai girando. Faz com as duas mãos, tá bom? Com as duas mãos. Faz com as duas mãos. Ok, parou? Agora você vai movimentar só daqui para cá. O outro resto
não vai mexer. Então você vai, olha, mexer só isso aqui. Aqui. Ó, com as duas mãos. Ok? Depois você pode começar a brincar com isso. Com essa mão, né? Você pode fazer com todo o seu braço. E com só essa pontinha aqui da mão, só a munheca, né? Então com o outro você pode mexer todo o braço, ok? Então você vai brincando aí, por quê? Você vai começar a exercitar, né, o seu braço também a reger em tempos fortes e em tempos fracos. Geralmente a gente começa a usar o braço todo, quando a gente quer algo mais forte, que o coral cante mais forte. Geralmente a gente usa, né, aqui a questão da munheca, só dessa pinça aqui com o dedo, quando a gente quer algo mais fraco, algo, né, que seja mais suave, um pouco mais fraco. Então, quando a gente começa a trabalhar esses gestos com as nossas mãos, a gente já está se preparando para que, quando a gente aprender a, de fato, reger o compasso quaternário, compasso ternário, compasso binário, a gente já tem essa dinâmica dentro de nós, tá? Então, nós temos que aprender isso para que a gente possa, a partir de amanhã, começar a praticar já os exercícios de regência, tá? Então, hoje, eu finalizo a nossa aula com esses exercícios para você exercitar em casa. E amanhã eu vou soltar uma aula gravada, tá bom? Uma aula que já foi gravada, foi dada para alguns alunos do nosso curso de regência. E eu vou soltar amanhã, vai ficar disponível no YouTube, tá bom? Vai ficar disponível no YouTube, eu vou colocar o link aqui na bio, que é uma aula onde eu já explico qual é a posição inicial do regente. Chegou na frente do coral, como é que eu vou ficar lá na frente do coral? De que jeito eu vou ficar? Então você vai aprender lá na aula. Tá, depois o que é que eu faço? Como é que eu faço para o coral respirar? Você vai aprender também na aula. Depois, o que é que eu faço? Como é que eu vou reger? É um hino no compasso quaternário. Como é que eu vou fazer? Você vai aprender na aula de amanhã também, tá bom? Então hoje só foi para a gente começar a esquentar aqui os motores já, tá bom? Então a gente já aprendeu o que é regência, aprendeu qual a importância de um regente na igreja, aprendeu qual a importância de você saber reger, aprendemos a importância também da pulsação, como sentir a pulsação dentro de uma música, e também agora finalizamos com alguns exercícios que você precisa praticar aí na sua casa, né, de hoje para amanhã, né, e não somente de hoje para amanhã, pro resto da sua vida que você quiser ser regente, você pode continuar fazendo esses exercícios, porque a cada vez mais você vai melhorar, tá bom? Então, quero agradecer por todos vocês que ficaram até aqui, tá bom? E aqueles também que vão assistir a aula, essa live aqui gravada, que possam se dedicar para aprender ainda mais, para que possam crescer e desenvolver-se ainda mais na obra do Senhor, né? Então, que Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de todos vocês que estão aqui ao vivo, tá bom? E fiquem com Deus, tá? Até a próxima aula, até amanhã, tá bom? Abraço.